Olá, queridos, graça e paz. Estava só arrumando a câmera, mas agora já ficou bacana, né? Como é que vocês estão? Bom dia, graça e paz. Nesse sábado maravilhoso, né? Que Deus nos deu. Bom estarmos aqui juntos. Em 6 minutos nós vamos começar. Comecei um pouquinho mais tarde hoje, até para que outros irmãos que estavam trabalhando possam chegar em casa, né? Poder participar com a gente. Conforme você for entrando, vai colocando seu nome. Já vai entrando, já vai colocando seu nome, querido, já nós vamos começar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Temos estudado pelo almoço a salvação completa. E pela noite às 21, hoje eu vou fazer de novo, tá? Quanto tempo nos resta? Eu acredito que tem sido muito edificante para todos os irmãos que têm aprendido as Escrituras, né? Juntos, né? Temos aprendido, temos compartilhado a palavra, temos tido a oportunidade de amadurecer, queridos, em tempos de luta, em tempos de guerra,
Existe um pastor a qual eu gosto muito, o pastor Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio, ele diz que em tempos de guerra e dificuldades, os profetas é que comanda o reino. Eu acredito nisso também, né? Acredito que em tempos de dificuldade somos os profetas que direcionamos, e eu quero ser profeta na sua vida, amém? Eu acredito que Deus já está operando aí, o Espírito Santo está entre nós. Eu queria orar com você, falta 2 minutos para mim começar, nós vamos aqui até lá para as 3 horas, né? Compartilhando a palavra. Vamos lá, queridos. Pai, no nome do Senhor Jesus, somos gratos pela Tua graça, pelo Teu amor. Queremos beber da Sua fonte, queremos beber da Tua graça, do Teu amor. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Fala na vida de cada irmão que está aí. Visita os irmãos de Montenegro, visita os irmãos de Cacoal, São José dos Pinhares, Curitiba, os irmãos de Colorado, Vilhena, que todos possam ser cheios da Tua palavra. Estamos com a Sua palavra aberta, Senhor, e a Sua palavra é vida para a nossa alma, é Espírito e vida. A palavra é o próprio Cristo sendo imergido em nossa alma, sendo batizado em nossa alma. A Tua palavra é a vida que nos traz esperança. Por isso nos traz a Tua graça. É fato, Senhor, que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de cumprimento das Suas Escrituras, mas estamos sendo ministrados pelo Teu Espírito. E as verdades que estão entrando em nós estão nos dando estrutura, força, fé, ânimo, paz. Paz para enfrentar todas as coisas. Por isso que a Sua mão poderosa nos visita a cada dia mais. Nós Te agradecemos, Senhor, que o mesmo Espírito, o Senhor está me visitando aqui, está me enchendo, está fazendo de mim uma pessoa melhor. Visite com o mesmo Espírito todos aqueles que estão nos vendo, que também possam ser cheios da Tua graça. É isso que eu Te peço, é isso que eu declaro, e nós pedimos isso, não na nossa autoridade, porque somos homens pecadores, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquele que venceu e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Olha, a irmã Maria Domingo já está aí conosco. Aleluia. Seja bem-vinda, filha. Tá? Obrigado, eu me sinto muito honrado e grato pela sua presença aí conosco, tá? Não só você, mas eu sei também que sempre está a sua família, a mãe Vera, o irmão Luciano. Eu quero desafiar você a trazer o Johnny para participar aí, né? Vamos lá, querido. Nós vamos começar. Lembrando que nós estamos falando da salvação completa. Então nós já entendemos que o Evangelho, Paulo, né, ele diz, Romanos capítulo 1, nós vamos começar com esse texto, Romanos capítulo 1, do 1 até o 4. Vou deixar o texto aí anotado. Ele diz assim: Paulo, né, ser humano, sou uma pessoa comum, Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, chamado, né, salvo. A palavra chamado significa salvo, para apóstolo, para ser enviado, separado para o Evangelho de Deus, ou a boa notícia de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas suas santas escrituras. Quer dizer, eu fui prometido, eu e você estamos nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendente de Davi, o Filho do homem, segundo a carne, declara o Filho de Deus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo o texto de Paulo, se você for ler todas a carta de Paulo, principalmente Romanos é praticamente a palavra da graça. E na graça nós sabemos que
nós somos tripartido como Cristo, como a própria triunidade, o próprio Deus, Pai e o Espírito Santo, né? Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também é. Então, o Senhor, ele na salvação completa, nós já aprendemos das outras duas lives, nós fomos salvos no Espírito, mas que sendo salvado no Espírito, para que eu seja salvo na alma. Então, o meu Espírito foi salvo instantaneamente, né? Eu fui justificado, redimido, no meu espírito completo, o meu espírito foi totalmente salvo, eu já tenho a vida eterna. Então, querido, o que está acontecendo? Agora o meu espírito que já está salvo, tem a presença do Espírito nele, agora ele está induzindo o meu corpo ao processo da salvação, que nós chamamos a transformação da alma, que é o que nós vamos falar hoje, né? Usando o gancho aí de uma palavra que nós assistimos no Store, né? do pastor Ronaldo Borges. Eu quero usar alguns textos que ele usou também, e usar algumas explicações, foi muito boa. Se você não segue ele, busca aí, pastor Ronaldo Borges, né? Camboriú, né? Busca aí no Instagram, no Facebook, segue ele, porque é um homem tremendo, com uma sabedoria poderosa. Na verdade, eu estudo com ele, né? Muita do que sei, Deus usou a vida dele para me abençoar. Então, querido, nós vamos começar partindo do princípio, o princípio de que Deus, ele deu um decreto. Deus assinou um decreto, e nesse decreto, o Senhor, ele colocou algumas cláusulas nesse decreto, e ele se colocou nesse decreto, e algo que ele fez, ele não pode mudar. Por quê? Porque ele vela por isso. Então nós vamos partir do texto de Salmos capítulo 15, se você puder ir lá, Salmos capítulo 15, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 15, versículo 16, Salmos capítulo 15, versículo 16 vai dizer assim, presta atenção que para mim esse texto é um decreto, como se Deus na fundação do mundo, antes da terra ser recriada, Deus criou todas as coisas e Deus tinha um representante na terra. Na primeira criação de Deus, uma criação totalmente espiritual, uma criação a qual ele criou a terra mineral, que é a terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ali nessa terra, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Deus fez os céus e a terra Deus, vamos lá em Gênesis capítulo 1, né, para nós começarmos por lá, depois a gente vem para cá, olha lá, olha o que ele diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vou anotar aqui, Gênesis 1, 1, esse Gênesis 1, 1, Deus criou a terra, criou todas as coisas, e para essa primeira criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus colocou sobre essa primeira criação um representante de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, já tem a segunda criação da terra, ou a recriação, porque ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Essa palavra era, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa já é a terra destruída. Então a primeira terra, porque a palavra aí no Gênesis capítulo 2, irmão, no versículo, no Gênesis 1, versículo 2, ele diz: e a terra era, essa palavra era, a tradução correta é, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então havia uma terra antes dessa nossa, que é a terra onde Lúcifer, o representante de Deus, Lúcifer, o nome desse representante, né, de Lúcifer Ben-Shahar, né? Ben-Shahar, que é o nome de Lúcifer, né? O anjo de luz, na verdade era o anjo de luz, né? O portador da luz. Quem era o anjo de luz? Por que ele portava? Não é que ele tinha a própria luz, é que ele refletia a luz de Deus na vida dele. Então o Ben-Shahar, né? Ben-Shahar, né? Ele era o portador e ele era o representante dessa primeira terra. Se você for comigo em Isaías capítulo, mas não perca aqui Gênesis, continue em Gênesis, só vai em Isaías 45, Deus vai dizer, né?
Nós temos duas linhas teológicas que diz que, né, essa foi a única terra criada. Não, Deus criou uma terra, no princípio, essa palavra princípio significa Jesus, né? Deus criou o Cristo, o princípio, depois do princípio criou os céus e a terra perfeita. Mas a rebelião de Lúcifer e os seus anjos caíram na terra, Deus destruiu a terra com as trevas. As trevas significa morte, a ausência da vida. Se havia trevas na face do abismo, porque a vida que havia antes tinha saído, só há trevas porque antes havia luz. Eu não sei se eu estou me explicando. Então, se havia trevas, né, trevas, no versículo 2 de Gênesis, é porque um dia havia luz, e luz é vida, é a presença de Deus. Então Deus sai da terra por causa da rebelião de Satanás, e aí essa terra se torna um caos, ela se torna sem forma e vazia. Mas lá no versículo 45 de Isaías, versículo 18, ele vai dizer uma palavra muito forte. Ele diz assim, ó: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, formou a terra e a fez, e ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui em Isaías, Deus prova que essa primeira terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela era uma terra habitada por seres que não são homens como nós, mas seres, né, híbridos, e principalmente havia um representante que representava Deus, que mostrava quem era, né, a perfeição de Deus. Quem era esse representante, pastor? Era Lúcifer. Lúcifer foi o criador, foi que Deus criou, né, para ser o príncipe de todos os seres espirituais na sua época. Mas algo aconteceu, porque Lúcifer, ele se rebeliou em seu coração. Outro dia nós fazemos uma live só sobre a queda de Lúcifer, e em se rebeliando ele foi lançado na terra. E quando ele foi lançado na terra, minha Bíblia diz que a terra era sem forma, ou tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando ele caiu na terra, houve o primeiro dilúvio, porque diz que as trevas estavam sobre a face do abismo. Abismo aqui na significação significa água. Então foi o primeiro dilúvio da terra. Satanás ficou preso dentro da terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, né, sobre a terra, em volta da terra, como prendendo Satanás naquele lugar. Aí a Bíblia diz: essas trevas que havia aqui no versículo 2, não são trevas não são trevas de escuridão somente, são trevas, seres caídos, né, seres do mal, né, são trevas de seres caídos, né, de anjos caídos, né, de demônios ou anjos caídos, nós poderíamos dizer. Pastor, como que o senhor pode provar isso? Eu posso provar isso lá em João capítulo 1, se você puder ir lá comigo. O Evangelho de João, capítulo 1, vamos lá. João capítulo 1, espero que você esteja com a sua Bíblia, querido. João capítulo 1, vai dizer assim: no princípio, olha lá o princípio, lá diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio aqui, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o princípio é Cristo, porque ele sempre será o primeiro, a primeira criação, o primeiro entre os mortos, o primeiro a ressurreição. Ele é o primeiro. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, em Cristo está a vida, e a vida era a luz do mundo, e a vida era a luz dos homens, a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, olha as trevas aí, e as trevas não a compreendeu. O que isso quer dizer, pastor? Essas trevas têm poder de compreensão, de compreender as coisas. Então essas trevas, ela tem alma, a alma onde habita a nossa compreensão, pensamento, vontade, emoções. Então as trevas lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, volta para lá, querido. Gênesis capítulo 1, versículo 2,
são os anjos caídos que estavam presos nessa terra chamada caos. Por que que houve trevas neste lugar? Porque Deus tirou a sua presença, tirou a luz, né? Por que que essa terra ela ficou sem forma e vazia? Porque quando Deus sai da terra, a terra perde o seu controle, querido. O que quer dizer que ela perde aquilo que a controla, aquilo que dá brilho, aquilo que dá presença. Deus, a Bíblia diz que Deus sustenta a terra sobre o nada, né? Então, quando automaticamente, né, Deus sai da terra e prende Lúcifer, ali só tem morte, ali só tem trevas, e essas trevas têm poder de compreensão. No versículo 4 vai dizer: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que quer dizer? Quando Deus disse, né, e esse aí é um período, do versículo 1 para o versículo 2, são bilhões e bilhões e bilhões de anos, nós não sabemos, né, do versículo 2 para o versículo 3 também são bilhões de anos, até que um dia Deus diz, haja luz, outra vez nessa terra, e quando ele diz, haja luz, essa luz, querida, é porque o princípio voltou. Quem? O próprio Deus voltou para a terra, o próprio Deus voltou para o seu lugar de origem, e quando ele volta, as trevas têm que ir embora. Ele vai dizer, ó, e viu Deus que era boa luz, e fez, deu separação entre a luz e as trevas teve que ir embora. Trevas representa morte, luz representa vida, representa a presença de Deus. Essas trevas, ela teve que sair da terra, ou do primeiro céu, e habitar no segundo céu. Não sei se você lembra que nós explicamos isso, né? Foram para o segundo céu, e aí Deus reconstruiu, a partir daí Deus vai fazer separação da expansão de cima da expansão de baixo, que são águas, né? Ele criou uma bolha em volta da terra, né? Ele pegou um pouco dessa água que cobria toda a terra e levou para fora da terra e colocou a terra debaixo, e aí por isso que as pessoas, nessa bolha de água que cobria a terra, por isso que os homens viviam 900 anos, porque os raios do sol chegavam na terra com muita menos força, porque havia uma proteção, né? Um pouco o Senhor colocou debaixo da terra, né? Essa água era salgada, por isso que nós temos o pré-sal, né? Aí entra a terra, o sal e a água, porque as pedras filtraram essa água, por isso nós temos água potável, ok? Olha que tremendo, tudo está na palavra de Deus, né? E aí Deus foi fazendo os céus, a terra, as árvores, e quando Deus terminou, Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, 26 ao 28, e capítulo 2, no versículo 7, por quê? Porque agora, essa terra estava sem representante, porque o representante dessa terra, quem era? Era Lúcifer, mas ele caiu, e agora Deus precisa de um novo representante para essa terra, ok? E quem é esse novo representante para a terra? É o homem. Deus cria o homem para representar a terra. E aí lá no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 26, 27, 28, ele vai dizer, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre tudo que foi criado. Então Deus criou um novo representante. Esse representante, ele tinha imagem. A imagem, querido, é que quando toda criatura olhasse para Adão, dissesse, esse aí é o representante do nosso Criador, né? Sendo o representante do nosso Criador, ele tem toda a autoridade sobre nós. Os animais sabem disso, os peixes sabem disso, as árvores, todo mundo sabe, menos nós, porque nós perdemos isso no pecado. Até que o homem pecou, o homem caiu, e caindo o homem, então Deus agora precisa restaurar o homem, né? Restaurar o homem ao seu estado original. No céu Deus tem um problema, qual? 1/3 do céu Lúcifer trouxe para a terra, era o representante dessas regiões, dessas hostes espirituais, era Lúcifer. Lúcifer representava Deus, e ele caiu na terra, e a terra agora tinha um novo representante, que era o homem, mas também tem um problema na terra, Deus, porque agora o homem caiu. Então agora Deus precisa novamente restaurar o homem, né? Nós já aprendemos que o homem foi restaurado no espírito, e agora nós vamos aprender como restaurar na alma, ok? Então agora nós vamos lá para Salmo, né? Porque agora chegou o momento de Deus restaurar o homem, né? Salmo 115, antes da restauração Deus dá um decreto. Por quê? Porque nesse decreto o Senhor se coloca em uma posição aonde Ele permite que a tua palavra se torne mais importante do que Ele mesmo.
Olha que interessante. E o que eu vou dizer aqui, querido, você não aprende em lugar nenhum, tá? É algo que temos que ler e meditar na palavra. Olha lá, ele vai dizer assim, vai lendo comigo, ó, Salmo 115, versículo 16, tá? Ele vai dizer assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos do homem. Isso é um decreto. Deus entregou os céus, o céu sempre foi do Senhor. Desde antes da fundação do mundo, ele foi a primazia. Sem ele nada foi feito, sem ele nada se fez. E tudo foi feito por ele e para ele. Mas a terra o Senhor entregou aos filhos dos homens. Então, Deus, pastor Fábio, Deus pode fazer o que quer na terra? Pode, porque ele é Deus. Ele é soberano. Porém, ele não faz porque ele decretou que não faria. Somente através do homem. Deus poderia ter descido, repreendido o pecado, destruído Satanás, resolvido o problema? Sim, como Deus podia, mas ele não fez porque ele precisa fazer através de um homem. Ele precisa fazer tudo na terra através de um homem, porque o homem é o representante de Deus e Deus entregou a terra aos homens. Eu não sei se eu me expliquei. Vai para o Salmo 138, perdão. Então, quando Deus fez isso, Deus delimitou o próprio Deus em agir sobre a terra. Deus agora, ele, por ser Deus e respeitar a sua palavra, ele não faz qualquer coisa. Ele não faz qualquer coisa. Acha aí, querido, o Salmo 138. Acha aí, querido. Salmo 138, versículo 2. Olha lá, ele diz assim, ó: eu te louvarei. Davi cantando, porque salmos são cânticos, ele diz: eu te louvarei de todo o meu coração, a presença dos deuses, a ti cantarei louvores. No 2 ele começa a expressar, ele diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua bondade, benignidade, bondade, e pela tua verdade. Qual é a bondade de Deus e a verdade de Deus? Ele vai explicar: porque engrandeceste o teu nome, quer dizer, engrandeceste a tua palavra, colocaste a tua palavra acima, engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha o que o Senhor fez, o nosso Deus. Isso para mim é a maior explicação de humildade do nosso Deus. Ele colocou o nome dele abaixo e colocou a sua palavra acima dele. Lembrando que a palavra é o próprio Cristo. E ele colocou essa palavra para que nós percebêssemos que ele tem um texto, ele diz: eu velo pela minha palavra. Passará céus e passará terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então, querido, o que quer dizer isso, pastor Fábio? Quer dizer que tudo que Deus escreveu nas suas escrituras, ele não vai mudar. Ele vai cumprir cada vírgula das suas escrituras. Por quê, pastor? Porque ele disse, ele vela por ela, ele colocou acima do seu nome. Entre manchar o seu nome e cumprir a sua palavra, ele vai cumprir a palavra dele. Uau! Aleluia! Forte isso, né? Muito forte. Muito forte. Então, querido, o que acontece? Acontece que agora Deus tem dois problemas. Qual o primeiro problema? Ele tem um problema no céu, porque Lúcifer, ele destruiu a terça parte dos anjos e caiu. As hostes celestiais não estão completas. Mas ele também tem um problema na terra, porque aquele representante da terra, que representava a terra, também caiu, que é o homem. Então agora ele precisa reconquistar dois pontos centrais de todo o projeto eterno da sua economia: conquistar o céu e conquistar a terra. Está comigo? Está aprendendo? Fala alguma coisa aí, dá um oi aí para mim. Aleluia! Fico feliz, querido, de estar aqui ministrando para vocês. Como eu fico feliz, como eu fico contente. Antes, nós temos Life Homes hoje, hein? Esquece não, hein?
4 horas, esteja lá, não falte. Você está por aqui, né? Como eu queria abrir uma life home, sabe onde? Lá em Montenegro. Vamos lá. Então ele continua expressando agora um contexto. Espera aí, pastor. Então agora Deus precisa reconquistar o representante do céu e precisa reconquistar ou restaurar, na verdade, a representação da terra. E isso ele precisa fazer o quê? O céu precisa ser representado por alguém que seja um príncipe, um rei, né? Porque Deus é o Deus dos céus, mas ele precisa de um representante agora. E a terra, Deus é Deus da terra, mas ele precisa de um representante. Entendeu? Então o que ele vai fazer? Nós voltamos para Romanos capítulo 1. Vamos lá. Para você entender Romanos, eu precisei ir lá atrás. Eu imagino que sim, irmã Maria. Ia ficar mais feliz eu de ir aí. Né? Então lá em Romanos, não sei se você percebeu, Paulo ele vai dizer que Jesus, ele é filho do homem e filho de Deus. Por isso que Deus não desceu o próprio Deus no sentido da vida, o próprio Deus Espírito sozinho e resolveu o problema. Não. Ele precisou vir de um homem, ou da descendência de homem, e da descendência de Deus. Então por isso que Jesus ele é filho do homem, para reconquistar a terra e tomar essa autoridade de volta, mas ele também é filho de Deus, para reconquistar também a autoridade do céu. E aí ele vai dizer aqui, Paulo, versículo 1 do Romanos 1 até o 4, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, por isso que é Jesus Cristo, né? Jesus, filho do homem, Cristo, filho de Deus, chamado para apóstolo, separado para anunciar as boas novas de Deus, entendeu? O qual antes profetizou pelos profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, né, o filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi, filho do homem, segundo a carne, filho do homem, declarou o filho de Deus, declarado filho de Deus. Então ele é filho do homem, filho de Deus, para poder reconquistar tudo o que Deus tinha. E ele diz: declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que Deus foi lá, pegou o barro, que é Maria, que é a parte humana, soprou o Espírito, que é o Filho de Deus, que Deus soprou, ele gerou Jesus, soprou dentro do ventre de Maria, e se tornou alma vivente, que é o nosso Jesus Cristo. Então Jesus ele tinha dupla missão, né? Resgatar a autoridade da terra, mas também resgatar a plena autoridade do céu. Amém? E por isso, querido, que ele precisa nos salvar no espírito, para o reino espiritual, na alma, para o reino dos céus, e no corpo, ter um corpo glorificado. Você sabia qual a diferença entre antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo? É que antes da morte de Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu era somente Espírito. Depois de Cristo, agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora tem um corpo, o corpo de Cristo, lá sentado no trono, à destra do Pai, como diz Apocalipse capítulo 3, tem um homem de carne e osso como você, mas um homem de carne e osso que está glorificado. O seu corpo é incorruptível, não apodrece, não envelhece, não cai cabelo, não fica cego. Por quê? Porque é incorruptível. Então agora Deus tem um representante na terra, mas também tem um representante no céu. E aí, querido, é que entra a nossa restauração agora da nossa autoridade como rei. O Senhor nos salvou da morte, ok? Quando Ele nos salvou da morte, Ele nos colocou de volta no reino espiritual de Deus, o reino eterno, a qual agora Ele chegou no céu. Nós lemos lá no capítulo 5 de Apocalipse, que Ele chega, João está chorando, dizendo: ninguém é digno de abrir o livro, desatar os selos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas de repente o ancião diz: não, tem um, quem? O leão da tribo de Judá.
O ancião, que é um ser espiritual, ele olha para Jesus e ele vê Jesus como leão da tribo de Judá, quer dizer rei, né? Rei da selva, leão. Então ele vê ele como rei para o céu. Mas quando João olha, ele diz: olha, entre o meio dos 4 anciões, dos 4 seres e os 24 anciões, tem um como cordeiro, porque para a terra Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que ele é cordeiro leão, né? Ele é cordeiro para a terra, mas leão para o céu. Então ele reconquistou. Quando ele tomou aquele livro e abriu os selos, ele reconquistou a terra e o céu. Na cruz do Calvário, ele reconquistou todas as coisas. Por isso que em Efésios, eu vou ler esse texto, que eu sou apaixonado por esse texto. Esse texto, só de ler ele me dá vontade de chorar, sabe, irmãos? Eu amo a autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra. Ele diz assim, ó, Efésios 1:10, porque somos feituras, 1:10 aqui, de tornar a congregar, ó, descobrindo o mistério, havia um mistério, Deus tinha escondido o mistério do mundo, de Satanás, dos anjos. Que mistério? Ó, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa vontade, o seu bom prazer, que propuseram em si mesmo. Efésios capítulo 1, versículo 9. Agora o 10, de tornar a congregar, presta atenção, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, e olha, presta atenção, abre lá, querido, Efésios, ó, 1, 9 e 10. Abre aí. O fundo musical está muito alto? Se estiver muito alto, eu abaixo. Se o fundo musical estiver muito alto, vocês me avisam que eu abaixo, tá? Olha o texto, querido, cada palavra é importante. De tornar, voltar, quer dizer que um dia, tudo foi congregado em Deus, tudo estava em Deus, conectado em Deus. Mas em algum momento Lúcifer caindo ali e tirando essa instabilidade do reino celestial. E na terra também, quando o homem caiu, algo saiu do controle, vamos dizer assim, se é possível sair do controle de Deus. E ele diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, nas dispensações da plenitude do tempo, tudo que estão nos céus como os que estão na terra. Uau! Está comigo aí? Uau! Glória a Deus! Legal, né? Top demais! Né? Então, quando Cristo morreu na cruz e ele recebeu esse poder, né? Esse poder maravilhoso da ressurreição, ali ele foi encabeçado, ele foi entronizado, e todas as coisas voltou a estar nele, querido, voltou para ele. Amém? Glória a Deus. Se você for em Colossenses também, capítulo 1, vamos lá, Colossenses capítulo 1, 20, do 8 em diante, na verdade, Colossenses capítulo 1, do 8, vamos até o 15, ele diz assim, ó, eu estou te dando base bíblica para que você entenda que Jesus ele é o Filho do homem e o Filho de Deus, e por ele ter restaurado os céus e terra e conectou tudo nele, é impossível perder minha salvação eterna, porque agora ele é rei no céu, e ele me deu a vida eterna, é impossível tirar, mas ele também agora na terra, ele também quer me dar o reino dos céus, e para isso ele precisa transformar a minha alma, que é o que nós vamos aprender hoje, entendeu, querido? Aí ele vai dizer, ó, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia vãs, de sutilezas, segundo as tradições de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente, no corpo de Cristo habita corporalmente, porque nele habita corporalmente, quer dizer, porque em Cristo habita corporalmente, habita a plenitude da divindade, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora habita aonde? No corpo de Cristo. Ele diz, e ele diz,
e estás perfeito nele, quer dizer, nós também estamos perfeitos nele, porque também habitamos nele, e diz, estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, a cabeça de todo o principado, quer dizer, tudo que é príncipe sobre o reino dos céus e o reino da terra, Cristo é o que está sobre cabeça, acima, principados e poderes, potestade vem de poder, no qual também está circuncidado com a circuncisão não feita pela mão, no disposto do seu corpo dos pecados da carne, pela circuncisão em Cristo do corpo dele, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que é a ressurreição entre os mortos, e quando vos estávamos mortos dos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, ou vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula ou a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós e cravou na cruz, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então Cristo agora, querido, nesse exato momento, Cristo é o cabeça dos céus, da terra, do inferno, em todas as áreas. Cristo é que comanda, não há um lugar onde Cristo não mande, a não ser na sua alma. É o único lugar que ele decidiu, ele, o próprio Deus disse, os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. Então, querido, não tem como Deus fazer nada na terra, se um homem não declarar. E aí, querido, eu quero te levar a mais um texto, e aí nós vamos entrar na aula. Abra a sua Bíblia aí em Amós, capítulo 3, versículo 8. Amós capítulo 3, versículo 8. Amós capítulo 3, versículo 8. Sete e 8. Vou anotar aqui para a gente ir anotando os textos. Amós 3, 7 e 8. Lembra que a Bíblia, elas são decretos para o mundo espiritual e para nós. Ele diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Ele não pode fazer coisa alguma sem ter revelado aos seus segredos, aos seus santos, os profetas. Quer dizer, quando Deus quer fazer algo na terra, quando Deus quer operar algo, Ele precisa colocar essa vontade em você. Ele precisa primeiro revelar para mim, para você, ou para aqueles a qual Ele precisa usar, para profetizar. Ele diz, ó: rugindo o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, querido, por que isso é tão importante, pastor, para a minha alma? Vamos lá, querido. Filipenses 2:13. Olha só o que ele vai dizer: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é mais ou menos assim. Agora Deus tem um representante no céu, que é o próprio Cristo, que uma vez foi ele, agora retomou esse lugar, retomou pelo meio legal, não como Satanás tentou usurpar, mas ele tomou pelo meio legal, pelo meio pelo qual Deus declarou. E nós também temos um representante na terra, Cristo, mas Cristo através do homem. Por isso que o Espírito Santo hoje habita dentro de nós. E quando Deus quer fazer algo, Deus quer que nós sejamos a imagem e a sua semelhança, né? Refletir quem Ele é e ter a autoridade que Ele tem. Ele primeiro coloca em mim, meu coração, que é a alma. E aí você precisa saber, quando a Bíblia diz de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Porque o coração na Bíblia, a tradução correta é alma, né? É o nosso
pneuma, nossa salvação é o zoe, né? É a salvação zoe. Então, quando o Senhor está trabalhando em nossa alma, Ele coloca um desejo em mim, né? Muitas das vezes você acorda aí de madrugada e você sente um desejo de orar para fulano, você sente um desejo de visitar fulano. Deus quer operar um milagre, você precisa declarar. Então Deus coloca o querer no seu coração, né? E o querer de Deus sempre vai contra o meu querer, contra a minha vontade, sempre vai contra aquilo que eu acho que eu gosto, né? Aquilo que é prazeroso para mim, sempre vai contra. Então Ele coloca dentro do meu coração o querer dele, e aí a Bíblia diz que além dele, é Deus que opera, é Deus que trabalha o querer dele em mim, e também efetuar, e aí eu vou realizar, e Ele diz, segundo a sua boa vontade. Então eu vou fazer segundo a boa vontade do Senhor, quando eu vou contra o meu querer e vou a favor do querer de Deus, porque o meu querer sempre é algo prazeroso, somente para mim principalmente, ou para minha família no máximo. Geralmente eu não penso no mundo ou nas outras pessoas, e o querer de Deus sempre, o benefício nunca será para mim, ou muito pouco para mim, e mais será sempre para o meu próximo. Então a alma, a transformação da alma, querido, que aí é a salvação da alma, ela vai por outro propósito, porque o Espírito, eu já sou salvo eternamente, eu sou salvo para o reino de Deus, mas para o reino de Cristo, que é o reino dos céus, que é o período do milênio, né? Existe o reino do anticristo, o reino de Cristo e o reino de Deus. O reino do anticristo é os 7 anos da grande tribulação. O reino de Cristo, que é a recompensa que Deus deu para ele, é o milênio, são 1000 anos reinando, Cristo reinando na terra. E o reino de Deus é depois que Cristo entregar o reino a Deus, que será o reino eterno. Então dentro desse processo, querido, nós precisamos entender que agora Deus tem um representante na terra. O problema é que dentro desse representante existe duas árvores: a árvore da vida, que é o Espírito de Deus, é o próprio Cristo, é a própria vontade de Deus, é a vida de Deus, é o propósito de Deus, a economia de Deus, mas também tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o meu livre-arbítrio, Deus de mim mesmo, é as minhas próprias decisões, as minhas próprias vontades, é os meus próprios desejos, as minhas próprias atitudes, que é uma luta. E a Bíblia diz que eu tenho que ganhar a minha alma agora, salvar a minha alma. Por isso que a salvação de Deus, nós poderíamos explicar ela assim: ela é uma salvação em dois aspectos. Qual aspecto, pastor? Primeiro, judicial, porque o meu espírito foi totalmente justificado. Eu vou postar um banner explicando isso bem explicadinho lá no meu Telegram, no meu Facebook dos 5 ministérios, tá? Então, corra lá, entra no Telegram, entra aí no Facebook aí dos 5 ministérios. Se você não é, o link já está para cima aí. Vou postar o do Telegram aqui agora também, para que você possa participar, querido, ó. Aqui o Telegram da Escola dos 5 Ministérios. Por quê, querido? Porque é importante você ter esses banners no seu celular, porque se de repente vocês precisam explicar a alguém, você tem um banner. Então, querido, presta atenção, é uma salvação em dois aspectos: espiritual, que é o aspecto judicial, que justificou e redimiu o meu espírito, e o aspecto orgânico vem de organismo, de estar organizando agora a minha alma e o meu corpo. Então agora eu estou no processo, né? Que nesse segundo aspecto, que é orgânico, chama judicial e orgânico. No judicial eu não tenho parte nenhuma, totalmente a obra de Cristo, mas na orgânica tem a minha parte, porque agora Deus precisa que eu negue a mim mesmo e aceite a sua vontade no meu coração para salvar a minha alma e o meu corpo. O meu corpo vai ser glorificado, e quem vai glorificar é o próprio Deus, mas a minha alma tem a minha participação. Lógico, a minha participação é negando as minhas vontades para beber a vontade, para viver a vontade do meu Senhor. Está entendendo aí, Maria? Está entendendo, Anderson? Quem está mais conosco aí, além do Anderson e da Maria? Coloca seu nome aí, querido, por favor. Tem 4 pessoas online com a gente. Coloca o seu nome aí, quem está aí agora? Eu sei que um é a Maria, o outro é o Anderson, o Juca. Quem está mais, né? Para a gente poder ir interagindo aqui. Quem está com você aí, Maria? Tem mais alguém com você ou você está sozinha? Então, querido, entrando nesse aspecto, agora nós vamos para 2 textos. E nesses 2 textos, o primeiro texto nós já lemos na semana passada, que fala do Evangelho do Reino.
que é Mateus capítulo 24, 14, que diz: este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Entendeu? Esse é o primeiro texto. Existe o evangelho do reino dos céus, ele precisa ser pregado. Para mim pregar o evangelho do reino dos céus, eu preciso negar a minha alma, porque ninguém quer sair para pregar, porque o evangelho do reino, nós temos uma frase aqui muito linda, a gente diz assim: a graça não me pediu nada, que é a salvação judicial no meu espírito, redimido e justificado. Ele fez tudo por mim na obra da cruz consumada de Cristo. Ele diz: tudo está consumado, João 19:30. Está escrito isso. Mas na parte orgânica agora, que é a parte do organismo, ele está transformando as minhas emoções, os meus pensamentos e as minhas vontades. Por quê? Porque eu ainda tenho uma árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento do bem e do mal é o poder de decisão. Às vezes eu não quero orar, às vezes eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ajudar as pessoas, eu não quero, por exemplo, hoje é sábado, acabei de almoçar, são 2 horas, podendo estar descansando na minha cama, você também, tirando aí uma soneca, mas nós estamos aqui porque nós entendemos que há o reino dos céus, e nós precisamos salvar a nossa alma, e salvar a minha alma. Aí eu vou te dar os textos que explicam isso muito bem. Pastor, como eu salvo a minha alma? Como que é o processo da salvação da minha alma agora? Tiago capítulo 21, capítulo 1, versículo 21. Tiago está depois de Hebreus aí. Abre lá, querido. Espero que você esteja com a sua Bíblia na mão. Olha como é que está o meu Tiago, ó. Vamos lá, querido, vamos estudar. Ele diz assim, Tiago, do 21 até o 24. Vamos ler, ele diz assim, ó: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da maldade, da malícia, recebei com mansidão, recebei com carinho, a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Então existe um processo de salvação da alma. Como que é? Através da palavra de Deus. Quanto mais a palavra entra na minha alma e transforma a minha alma, e eu tenho obras através dessa palavra, então existe uma diferença. Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que começou a boa obra, obra sem S, obra, vai aperfeiçoar até a volta do dia do Senhor. Obra significa minha alma. Presta atenção, eu entro no reino pelas obras, mas não tem como eu ter obras para receber o reino, né, onde vou ser galardoado, receber o galardão pelas minhas obras, se eu primeiro não permitir que Deus, através da sua palavra, faça a obra na minha alma. Então presta atenção, se o Espírito, que agora é salvo, ele conseguir influenciar a sua alma e permitir que a obra seja feita na sua alma, você entra no reino. E se eu tenho a minha alma transformada, automaticamente eu vou praticar boas obras. E as boas obras é a recompensa desse reino lá no milênio, onde nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Aí ele vai dizer no 22, e sede cumpridor da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Amém? Vou só até ler o 22. Então você percebeu que existe uma salvação da alma, e essa salvação da alma é permitir que a palavra primeiro transforme a minha obra, ou a minha alma, né? A obra sem S, a primeira obra que tem que ser feita é na minha alma. E a segunda, aí depois que eu transformei a minha alma, no processo de transformação, eu começo a ter novas atitudes, e essas novas atitudes são obras para o galardão do reino. Vamos lá para Mateus agora, capítulo 16, e agora nós vamos falar da nossa salvação da alma. Amém? Versículo 21 até o 26. Mateus 16, do 21 ao 26. Olha que tremendo. Deixa eu beber uma água.
Olha lá, diz assim, Mateus capítulo 16, do 21 em diante, o Senhor vai falar da transformação da alma. Agora, ele vai dizer assim, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Até esse momento, Jesus nunca tinha falado para os seus discípulos sobre a sua morte, ou seus planos originais, ou os planos originais de Deus sobre Jesus. Mas agora Jesus diz, desde então começou a Jesus a mostrar aos discípulos que convia que ele fosse para Jerusalém, que ele padecesse pelos anciões, os principais e sacerdotes, que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Esse era o plano original de Deus para com a vida de Jesus, porque ele fazendo isso, ele retomava, né? E nele era agora, desculpa querido, nele é agora toda a plenitude dos céus e da terra. Versículo 22, Pedro, tomando-o de parte, tirou Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, olha, Pedro começou a repreender Jesus, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te compadecerá de ti, acontecerá isso, né? É como se Pedro dissesse assim, aquele amigo disse, não, coitadinho de você, não é mesmo, você está sofrendo, não, para que fazer tanto? Querido, Pedro estava dizendo, olha, cuidado, não precisa o Senhor morrer, não morre não, o Senhor é tão bom, sabe querido, nós temos que ter cuidado com isso. Quando alguém te coloca em autoestima, quando alguém está querendo glorificar demais o seu nome, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque, na verdade, Deus tem um propósito na minha vida, e nem sempre o propósito de Deus vai ser bom para mim. O propósito de Cristo era morrer na cruz, morrer e padecer por nós, mas Pedro queria, no coração de Pedro, o lado bom da alma de Pedro, porque o lado bom da alma é mal para nós, e ele está querendo dizer, Jesus, o Senhor não pode morrer não, né? Fica aqui conosco. Mas aí Jesus vai dizer algo, olha lá, versículo 23, ele porém voltando-se, disse-lhe a Pedro, voltou para o meio das pessoas, trouxe Pedro, disse, para trás de mim Satanás. Percebe que Jesus repreendeu Pedro. Na verdade, Jesus não repreendeu Pedro, Jesus repreendeu Satanás, que estava usando a vida de Pedro naquele momento para confundir e enganar o propósito original de Jesus. Olha que muitas vezes, querido, Deus quer algo de nós, mas Satanás usa o esposo, usa a esposa, usa parente, usa amigo, para dizer, não, bobeira, para quê, rapaz, o teu pastor é louco, esse negócio de Bíblia não é coisa de louco, abandona isso aí, cara, para quê? É a boca de Satanás falando com você, é a boca de Satanás querendo agradar a sua alma. E aí Jesus vai dizer, para trás de mim Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Satanás sempre vai querer agradar os homens, presta atenção, sempre vai agradar os homens, mas o verdadeiro Espírito de Deus, o Espírito Santo sempre vai querer glorificar ao nosso Cristo. Não é à toa que ele vai dizer lá em João, né, capítulo 15, se não me engano, ele vai dizer assim, olha, eis que vou ao Pai, mas vos enviarei o Espírito, um outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos conduzirá em toda a verdade. Ele não falará dele mesmo, ele não vai glorificar o próprio Espírito, mas ele vai glorificar a mim, porque ouviu de mim, e tudo que ele vos falar será de mim. Então, querido, toda vez que algum espírito falar no teu coração, concernente ao bem-estar para você, a um prazer terrenal, emocional, né, a querer exaltar o homem, você tem que dizer, para trás de mim Satanás, é Satanás querendo enganar você. Aí Jesus continua no 24, né? Presta atenção, querido, que Paulo vai dizer, olha, se busco agradar aos homens, não sou servo de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não fomos feitos, querido, para agradar a nós mesmos. Sabe, esse pastor Borja, qual eu estou aqui compartilhando a palavra dele, ele diz assim, Deus não pediu a sua opinião, e nem a minha, e nem a nossa, porque Deus já tem a opinião dele escrita nas Escrituras. Deus já tem o propósito dele, que ele diz que é desde antes da fundação do mundo.
Sabe, querido, nós precisamos, na verdade, sabe por que eu e você vivemos de opinião dos outros? Porque nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a verdade. Se nós conhecêssemos a verdade, nós não vivíamos de opinião dos outros, mas nós vivíamos pelo propósito eterno de Deus, e tudo iria muito bem para nós. Está aí comigo, querido? Começou a ficar mais dura a palavra, né? Essa é a escola dos 5 ministérios. É a escola dos 5 ministérios que te capacita para ser um ministro no Evangelho, ok? Olha lá, ele continua dizendo: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Essa palavra renuncie, ele está dizendo, morre na sua alma, morre para as suas vontades, para os seus desejos. Pedro estava dizendo: não, Senhor, cuida de ti, tadinho do Senhor, como que o Senhor vai morrer, como que o Senhor vai sofrer, o Senhor não pecou. Mas esse era o propósito de Jesus. Ele diz: renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Cruz representa, é o símbolo de morte, de maldição. Tome sobre si a sua morte, né? Morre você mesmo, vá você para a cruz e morra o seu eu. E ele diz: siga-me, por quê? Porque Jesus, ele não ouviu segundo a sua vontade da sua alma, mas ele ouviu segundo a vontade do Espírito de Deus. Está aí, querido? E aí ele continua: negue a si mesmo e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, essa palavra vida, você vai colocar aí a palavra pneuma. Pneuma significa alma. Aquele que quiser salvar a sua alma, porque as suas emoções, Pedro estava movido por emoções, Jesus estava movido por propósito. Está aí, querido? Pedro estava sendo movido por emoções. Aquele que quiser salvar a sua alma, perderá. E quem perder a sua alma, a sua vida da alma, por amor de mim, achará. Está entendendo aí, querido? Vai marcando as palavras importantes do texto, para que toda vez que você abrir a Bíblia neste lugar, essas palavras estejam separadas, e o seu olho já as destaque, e você já vai compreender que essa palavra, ela é importante. Ok? Está entendendo a palavra? Então o que quer dizer? A vida da alma é a minha vontade. Pedro estava movendo pela alma, mas Jesus, se você olhar um outro texto, eu vou achar esse texto, irmãos, está em Mateus, versículo aqui, capítulo 26 de Mateus, achei agora, olha só, Jesus lutando, 26, versículo 36 até o 44, olha uma demonstração na prática, Maria, da luta da alma de Jesus contra o Espírito, a vida, o propósito de Deus. Ele vai dizer assim, lá no versículo, capítulo 26, versículo 36, ele vai dizer assim, ó: acharam aí? Olha o que ele diz. Então chegou Jesus com eles num lugar chamado Getsemane, lugar da prensa, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levou consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João,
E começou, Pedro, Tiago e João, isso, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma, olha aí, coloca entre parênteses, a minha alma, a alma dele nesse exato momento estava sendo perturbada, estava sendo atormentada. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha o grau de provação que Jesus estava sofrendo na sua alma. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre os seus pés, orando, dizendo: meu Pai, se for possível, passa de este cálice. Essa era a vontade do coração de Jesus. Essa era a vontade do lado da alma de Jesus. Jesus habitava uma alma, Jesus também tinha emoções, pensamentos. Então como que eu salvo a minha alma? Como que eu ganho o reino? Como que eu recebo o galardão? Aí Jesus vai dizer: todavia, não seja como eu quero, não seja como a minha alma quer, mas como tu queres. Olha a luta de Jesus no Getsêmani, a prova de Jesus. Então, querido, eu sempre digo que a maior dificuldade de Jesus não foi a cruz do Calvário, apesar de na cruz do Calvário ser o momento mais difícil da vida de Jesus, mas uma das maiores guerras de Jesus foi contra ele mesmo, contra a alma dele, né? Ele está dizendo aqui: olha, se for possível, passa esse cálice de mim. A minha alma não quer passar pela morte, não quer passar por isso, não quer. Na realidade, o maior medo de Jesus é aquele brado que ele deu na cruz: Lamá, lamá sabactani, Senhor Deus meu, por que se separaste de mim, por que me abandonaste? O maior medo de Jesus não era ser açoitado, não era carregar todo o pecado do mundo, não era ser pregado na cruz, mas era ficar separado da presença de Deus, porque nesse exato momento, Deus, a Bíblia diz que Deus virou as costas para ele, Deus abandonou, né? Porque me abandonaste. Jesus se sentiu só em meio a uma eternidade. Entendeu, querido? Mas o Senhor aqui, ele teve uma luta contra a alma dele. Então a alma dele teve que enfrentar. Por isso que Jesus diz lá: aquele que quiser ganhar a sua alma, perderá. Porque perderá no reino, né? Você não será transformado, não vai salvar essa alma do castigo do reino, da disciplina do reino. Mas se você agora morrer a sua alma aqui, perder a sua alma aqui, você ganha lá. Por isso que essa vida que tem aqui no versículo 25 de Mateus 16, que ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, é a salvação da vida pneuma, que é a salvação da vida da alma, ok? A vida da alma, o psique, perdão, pneuma não, psique, o psique da alma. Então nesse momento, a alma de Jesus estava tentando enganar ele, e a alma habita a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus foi mais forte, ele diz: mas eu não quero que o Senhor faça segundo a minha vontade, mas faz segundo a sua vontade. E assim nós temos que lutar todos os dias. O reino a salvação da alma, querido, é pela transformação da palavra, todo dia sendo transformado pela palavra, entendeu, querido? Todo dia sendo transformado pela palavra. Versículo de Mateus 16, versículo 26: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então você percebe que essa vida que está aqui no versículo 25 é a vida da alma, né? Ele diz: que adianta você tentar ganhar o mundo inteiro, né? Mas perder a sua alma? É a obra feita na minha alma, né? O que adianta perder a sua alma, né? O que dará o homem em troca da sua alma? Nada, irmãos. O que eu vou dar? Eu vou matar a minha alma, para que eu viva o propósito de Deus, eu viva pela palavra. Aí ele vai continuar: porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Pega a sua caneta, anota aí: segundo as suas obras. E aqui é o resultado da transformação da sua alma. Porque se a minha alma ela é transformada pela palavra,
então eu terei obras segundo a vontade do meu Pai. Lembra, ó, Filipenses 2,13, ele diz, é Deus que opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu vou me estar realizando as obras segundo a vontade do meu Pai. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que eu venha vir o Filho do Homem no seu reino. Aí é outro texto, a gente explica outro dia. Então eu preciso que você entenda isso, que para me salvar a minha alma, eu preciso literalmente negar a minha alma, negar a minha vontade. Geralmente o grande propósito de Deus, sempre, querido, vai contra a minha vontade da minha alma, a minha emoção, meus pensamentos. Sempre eu vou estar lutando contra. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus é não fazer a minha vontade, é não ser Deus de mim mesmo. Está entendendo, querido? Vamos para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Até o 24. Vamos lá, ele diz assim, ó. Vamos começar no versículo 15, para que você entenda do que o Senhor está falando. Os falsos profetas. Aqui ainda não. Já? Então, querido, deu uma travada, mas já voltou. Vamos lá. Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante, tá? Continua aí comigo. Você está entendendo aí? Conseguiu achar o texto? Vamos lá, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devorador. Interiormente, a alma deles está devorando a vida das pessoas, devorando a paz das pessoas, devorando para o seu bel prazer. O lobo, ele devora, para ele ter vida, ele precisa matar, ele precisa destruir. A vida dos outros é vida para o lobo, mas Jesus é o contrário, a morte dele é vida para os outros. Oh, irmão, você deveria pegar isso, Olha, aí ele diz lá no 16, por seus frutos. Essa palavra frutos, coloca entre parênteses, por seus frutos. Frutos significa obras. Coloca obras em cima aí, ó, obras. Pelos seus frutos o conhecerão, ou conhecereis. Porventura, colhe-se uva do pé de espinheiros, ou figo dos pés de abrolhos? Assim também a árvore boa produz bons frutos, boas obras. A árvore boa porque ela está conectada com a árvore da vida, ela está cumprindo o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode as árvores dar da árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos corta-se, lança no fogo. Essa palavra corta-se e lança no fogo é a disciplina do milênio. Então, se você é uma árvore má, que não permite a transformação da obra da sua alma através da palavra, ele vai cortar você e vai te lançar, ele vai te cortar do reino e vai te lançar nas trevas exteriores, aonde é a disciplina do milênio. Aí ele vai dizer: portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todos os que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, porque aquele que diz Senhor quer dizer que é salvo, porque Jesus é Senhor. Lá
em Mateus, quer ver, ó? Mateus 15, isso, deixa só eu abrir aqui, 15, ele vai dizer assim, ó: e também eu digo que tu és, em cima, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não revelou a carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então ele está dizendo: tu és Cristo, o Senhor. Então quando nós declaramos Senhor, quer dizer que Cristo nos salvou, eu tenho a vida eterna. Porém ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que foi salvo, nem todo aquele que me tem como Senhor da sua vida, né, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que forte. Será que você está fazendo a vontade do Pai? Porque às vezes o Senhor é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da sua vida, mas às vezes você não faz a vontade do Pai. Você não está fazendo a vontade do Pai, você não está fazendo o querer, o propósito eterno pelo qual você foi criado. Você até tem o Senhor como seu Senhor, mas você não deixa Ele transformar a sua vida. Aí ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vou parar por aqui. Você entendeu, querido, que forte é essa palavra da transformação da nossa alma? Para mim ganhar a minha alma, eu preciso perder a minha alma. Para mim ganhar, eu preciso perder. E para mim perder, é só ganhar ela. É só viver pela minha alma. Ele está dizendo bem claro: Senhor, mas Senhor, em teu nome não fizemos isso. Não, vocês fizeram, mas vocês fizeram de acordo com a sua vontade. Sabe, irmão, existe uma coisa dentro da igreja que eu odeio. Eu odeio isso da igreja. Sabe o que é? Ah, pastor, mas eu não fui chamado. Ah, eu não fui chamado. Ah, pastor, eu não fui chamado. Ah, não, pastor, mas eu não gosto. Querido, o problema não é o que você gosta, o que você deixou de gostar. O problema é qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o seu bom prazer, qual foi o que o Senhor te chamou para fazer, faça. Negue a sua alma para fazer a vontade de Deus. Né? Alguns dizem: pastor, mas eu não tenho chamado. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor, Ele chamou, aos que chamou Ele justificou, e aos que o justificou Ele predestinou, e os que predestinou Ele glorificou. Quer dizer, se você não é chamado, você não é salvo. Então você vai ficar o que? Nas trevas. Você não vai nem para as trevas exteriores, você vai direto para o lago de fogo, para a condenação eterna. Eu glorifico a Deus porque eu fui chamado, eu fui predestinado, chamado, justificado e glorificado. Todos nós fomos chamados para um dos 5 ministérios: para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, querido, se eu quero salvar a minha alma da disciplina do reino, se eu quero reinar com Cristo, se eu quero voltar a ser representante da imagem, da semelhança do meu Criador, o meu Pai, eu preciso então negar a minha alma e eu preciso servir ao Senhor segundo a sua boa vontade. Pastor, mas o que eu tenho que fazer, querido? Não viva pela minha opinião, viva pelo que as Escrituras estão dizendo no teu coração. O nosso propósito, ele é revelado a nós a cada dia. Todo dia o Senhor vai revelando o caminho que eu tenho que andar. Eu só não posso viver colocando obstáculo, viver pelas emoções, viver pela circunstância. Ah, porque eu não tenho recurso. Ah, porque eu não sei falar. Ah, porque eu não sei pregar. Ah, porque eu não sei. Irmãos, essa não é a grande verdade. A verdade é que o Senhor me capacitará. Se Ele me deu a oportunidade, irei fazer. Porque não serei falso profeta. Quando eu abrir a minha boca para fazer, farei de acordo com a vontade do meu Pai. Então a salvação da alma, querida, é isso. É eu negar a mim mesmo, negar as minhas vontades e fazer o que as Escrituras estão dizendo que eu tenho que fazer. É permitir, Tiago 1,21, a receber de bom grado a palavra que está sendo enxertada. Por exemplo, nesse momento na sua vida está entrando a palavra, e a palavra de bom grado, você está recebendo de bom grado, ela está te mudando por dentro e abrindo a sua visão para que você tenha boas obras.
E essas obras é o fruto. Ele diz: árvore boa dá bons frutos, árvore má dá má frutos. Pastor, eu posso fazer qualquer obra? Não, ele diz aqui, ó, não é qualquer obra. Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome... Não vos conheço, nunca vos conheci. Vocês fizeram aquilo que vocês gostavam, vocês fizeram aquilo que vocês queriam, vocês praticaram as obras que vocês acharam que era interessante para vocês, mas vocês não fizeram aquilo que Deus, do que eu queria que vocês fizessem para mim. Está entendendo, querido? Então, querido, você precisa se adequar, continuar estudando as Escrituras a ponto de você ter convicção. Por exemplo, eu tenho convicção do meu chamado, do meu propósito. Eu estou aqui fazendo isso, ensinando você, compartilhando, lendo todo dia, praticando todo dia, cuidando de pessoas, gerando vida, gerando vencedores, buscando o Evangelho, porque eu entendi que esse é o meu propósito. Entendeu, querido? Forte, né? Por isso que Paulo diz lá, ó, Romanos, vou voltar para Romanos. Comecei em Romanos 1 e vou terminar em Romanos 1. Olha o que Paulo diz. Que lindo. Paulo, servo, escravo, de quem? De Jesus Cristo, o Filho do homem e o Filho de Deus. Sou escravo. Ele diz, chamado, salvo, para apóstolo, para ser enviado, separado para o Evangelho de Deus, separado. Eu fui salvo, eu fui enviado para levar a boa notícia. Qual boa notícia? Que o Filho do homem, o Filho de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos e é o nosso Senhor. Aleluia! Termino a minha palavra de hoje, querido, nesse ponto. A salvação da alma é você negar as tuas vontades para viver a vontade do Pai. Amém? Lembrando que quanto mais da palavra você recebe, mais a sua alma é negada e mais o propósito de Deus se cumpre na sua vida. Então, querido, hoje gostaria muito que você refletisse nessa palavra. Você aprendeu como você foi salvo no Espírito, que a obra consumada de Cristo na cruz, você não pode perder a sua salvação eterna, mas existe um período do reino e a grande tribulação, que agora depende do negar a minha vida para viver a vida de Cristo. Todo aquele que negar a sua vida aqui vai ganhar ela lá, todo aquele que viver pela sua própria vontade aqui vai perder ela no reino. Por isso que agora, querida, é importante que você comece a orar ao Senhor e pedir: Deus, eu quero saber qual é o meu propósito, o que tenho que fazer para não perder o reino dos céus. Você é um vencedor, querido. Você é um vencedor, porque você tem vencido as suas dores, vencido a sua alma, vencido as suas vontades para viver a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Quero orar por você, quero te abençoar. Obrigado, Maria, obrigado, Juca, obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Quero orar por vocês e abençoar a sua vida, abençoar a Mãe Vera, Deus te abençoe, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento esses irmãos diante da tua presença, e eu declaro a tua paz, eu declaro a restauração da nossa alma, eu declaro a restauração da nossa vida por completo, Senhor. Derrama do teu poder e das tuas maravilhas sobre a nossa vida, que o teu reino seja manifestado, que nós venhamos negar a nossa alma aqui para ganhá-la lá no reino dos céus. Continua me abençoando, abençoando os irmãos, abençoando todos esses vencedores, o filho varão. Senhor, muito obrigado. Eu abençoo a cidade de Montenegro, abençoo os irmãos daí, os irmãos de São José dos Pinhares, de Cacoal, de toda a região que está nos assistindo. Aonde essa live chegar, que também a tua glória e a tua palavra, ela seja real, ela seja o reino realidade dentro de cada um deles, para a honra e glória do seu santo nome. É isso que pedimos e oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe cada um de vocês, né? Um beijo no coração e até a noite às 21 horas nós vamos ter mais uma live sobre quanto tempo nos resta. Amém, querido? Amanhã não teremos live, tá? Amanhã é domingo, né? Dia de nós estarmos adorando ao Senhor no nosso culto, então amanhã nós não teremos live, mas na segunda-feira nós voltamos, tá bom? Mas hoje à noite às 9 horas, às 21 horas estaremos juntos de novo. Fica na paz.
Deus abençoe e até amanhã, ou até a noite, né? Até a noite, e que Deus te abençoe. Tchau, Maria, fica na bênção. Beijo para vocês aí.